Eu sou a Leusa Borges, coordenadora da Rede PCD Bahia, licenciatura em Geografia. A Rede PCD Bahia é um projeto que surgiu da necessidade de melhorar a qualidade nas relações interpessoais, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Nesse momento, nós iremos iniciar um papo com a rede. Eu sou o Marcos Lobo, graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, servidor público na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, faço parte da Rede PCD Bahia e irei fazer parte desse programa do Papo com a Rede. Um abraço aos amigos e amigas do Papo na Rede. Eu sou Ednilson Sacramento, sou estudante de produção cultural com formação em jornalismo e também consultoria em audiodescrição. O Papo com a Rede surgiu da necessidade de nós continuarmos dando ênfase nos assuntos que englobam tanto pessoa com deficiência quanto sem. Iremos falar nesse momento sobre o lugar de fala. Lugar de fala, quem pode falar? Porque as pessoas, na maioria das vezes, costumam tratar o lugar de fala como se outras pessoas não pudessem tratar de um determinado assunto. E por que muitas pessoas hoje já pensam que qualquer pessoa pode tratar de qualquer assunto? Então, nós iremos tirar algumas dúvidas a respeito desse assunto, o lugar de fala da pessoa com deficiência, o lugar de fala, no geral, no que se refere ao nosso segmento. Eu, enquanto pessoa com deficiência, tenho a ideia de que o lugar de fala pertence àquele que, no momento propício, colabora de forma eficaz para que a melhoria na qualidade do atendimento, para que o respeito, para que as pessoas possam ser entendidas como pessoas que fazem parte de todo o contexto e não podem ser tratadas com descaso ou falta de respeito. O lugar de fala aqui é trazer a possibilidade das pessoas que não têm deficiência poderem entender as pessoas com deficiência. Sim, porque todos têm direito a conhecer e contribuir com qualquer que seja o assunto. Todos têm lugar de fala, em qualquer que seja o momento, contexto, identificação. O lugar de fala pertence a Maria, que está na Bahia e defende os direitos da pessoa com deficiência. O lugar de fala está com Joana, que mora em qualquer cidade, seja lá, em qualquer que seja a região, que se proponha a falar sobre a temática com o mínimo de conhecimento. Pois, para defender uma causa, você precisa, pelo menos, compreender do que se trata. Para mim, enquanto pessoa com deficiência, o lugar de fala pertence a qualquer pessoa que tenha interesse em defender os direitos da pessoa com deficiência. Então, eu, Leusa Borges, defendo que o lugar de fala não pertence só a mim, porque tenho uma deficiência. Eu defendo que as pessoas possam falar a respeito do assunto, do segmento, a partir do lugar dela. Por exemplo, uma intérprete de Libras, ela não é uma pessoa surda. Ela proporciona uma qualidade no entendimento por meio da Libras às pessoas surdas. Ela tem conhecimento no que se refere ao segmento da pessoa surda. Então,
ela tem um lugar de fala. Não significa que para a pessoa ter o lugar de fala, ela precisa ter a deficiência. Não vamos confundir lugar de fala com estar na minha pele. Eu não preciso defender os direitos de um cadeirante a partir do momento que eu me sente em uma cadeira de rodas para entender como é que ele se sente ao transitar em calçadas, em ruas esburacadas. Eu preciso respeitá-lo enquanto pessoa e compreender que ali na cadeira de rodas existe um ser humano que precisa que seus direitos sejam garantidos. E para garantir direitos, não é só a pessoa com deficiência que precisa lutar por eles. Pessoas estudam para isso. Pessoas se preparam para isso. Por exemplo, se questiona muito quando alguém se coloca à disposição para falar sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. Ah, mas como é que uma pessoa que não é cega vai falar das sensações daquela pessoa que é cega? Simples. A pessoa com certeza irá fazer antes uma pesquisa envolvendo pessoas com deficiência visual, sejam elas cegas ou baixa visão, para compreendê-las e ter o direito ao lugar de fala. Isso não significa que ela estará falando pelas pessoas. Ela estará contribuindo para que outros compreendam também que as pessoas com deficiência têm vida ativa em todos os sentidos. Papo interessante esse que a gente terminou de travar aí com a sua introdução, mas eu gostaria de voltar um pouco para além do debate acerca da pessoa com deficiência. Por exemplo, eu queria me referir à época, né, do pós-guerra, quando o mundo começou a se reconstruir a partir dos efeitos da guerra e sentiu-se a necessidade de criar um documento que referendasse os direitos dos povos. E aí nós tivemos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse documento sempre serviu assim, de base para todos os segmentos que estão, digamos assim, enquadrados na questão da defesa de direitos. E, paralelo a isso, eu gostaria de citar aqui no Papo com a Rede os povos indígenas. Existe uma tônica dentro da luta em defesa dos povos indígenas, que é a autodeterminação daquele povo. Ou seja, aquela comunidade ou aquelas comunidades são sábias o suficiente para dizer quem são, o que representam e como querem viver. Então, aí eu estou trazendo a questão da autodeterminação. E eu penso que esse conceito pode servir também para as pessoas com deficiência, que é um conceito, digamos assim, que casa um pouco já com o Nada Sobre Nós Sem Nós, que é um lema que a ONU adotou por ocasião da Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. E, a partir daí, eu diria assim, que esse não pode ser um debate preso à área da deficiência. Por que isso? Porque a maioria dos segmentos historicamente marginalizados, como o movimento de mulheres, o movimento racial, o movimento negro, o movimento de povos indígenas e comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades ayahuasqueiras, comunidades de catadoras de babaçu e tantas outras que nós temos no Brasil afora, essa discussão perpassa, não é, por vários desses segmentos. E eu não tenho a suficiente clareza para fazer uma opção. Aliás, eu acho que a gente não tem essa clareza para dizer fulano exerce o seu lugar de fala ou Beltrano não pode se contrapor em determinado debate porque não está no seu lugar de fala. Tá?
Eu penso que antes disso é preciso ver quais são as relações que acontecem naquele segmento, né? E aí vale para o segmento da luta antirracista, da luta pela proteção dos povos e comunidades tradicionais. Então, tudo isso está preso a um guarda-chuva maior, que são os direitos humanos. Essa, pelo menos, é a minha opinião primeira. Pegando um gancho aí da sua fala, para depois passar para os colegas, a gente não pode confundir o nada sobre nós sem nós com o lugar de fala. Por exemplo, o nada sobre nós sem nós significa você estar presente nas tomadas de decisões. Você precisa fazer parte do processo enquanto ser ativo da situação. E o lugar de fala é totalmente o oposto do nada sobre nós sem nós. No meu ponto de vista, claro que, como você trouxe, a gente não tem conhecimento suficiente para poder já definir aqui. Né? Mas trazendo, mais uma vez, para o segmento da pessoa com deficiência, o nada sobre nós sem nós, ele é muito importante porque estamos sempre participando. Atualmente, independente de a maioria ser ouvida, tem sempre pessoas com deficiência sendo ouvidas nas tomadas de decisões. Então, é diferente do lugar de fala. O lugar de fala é quando você tem propriedade acerca do assunto e outras pessoas também têm propriedade acerca do assunto. Aí você não está tomando decisão nenhuma. Você está falando sobre o assunto, né, que você faz parte do contexto e que outras pessoas também têm conhecimento. Por exemplo, existem palestrantes, existem professores, existem profissionais de várias áreas. Elas estudam durante anos. Será que essas pessoas não têm conhecimento suficiente para poder defender uma questão relacionada à pessoa com deficiência ou tentar sensibilizar um determinado grupo? As pessoas com deficiência geralmente não são vistas nos movimentos negros, é raríssimo quando acontece isso. No segmento das mulheres mesmo, as mulheres, às vezes, as próprias feministas, elas rejeitam as mulheres com deficiência, talvez não por, vamos dizer, porque eu quero rejeitar, né, por imposição. Às vezes por falta de conhecimento, até mesmo por falta de tato, porque para ter uma pessoa com deficiência em um determinado grupo ou segmento, exige muito mais do que aceitá-la no grupo, né? Existe entender, né, conhecer um pouco sobre, para poder incluí-la no seu meio. E eu não me vejo, na maioria, aqui, pelo menos na cidade que eu moro, eu não me vejo pertencente aos movimentos, aos grupos, aos segmentos. Um conselho de mulher, de mulher mesmo, da mulher. Por que não tem uma mulher com voz ativa dentro de um conselho da mulher? É porque as pessoas não sabem que existem mulheres com deficiência ou porque elas ainda não se sentiram sensíveis à causa. Então, o lugar de fala é mais a questão da sensibilidade, do entender, para poder garantir que as coisas mudem. E o nada sobre nós sem nós já vai ser ali a questão da tomada de decisão. Isso é assim, a partir da minha compreensão. Claro que a gente está aqui num debate novo, né, que poucas pessoas têm discutido, mas que eu considero interessante. E aí, nós, como nós também somos parte da sociedade, com certeza, em algum momento, tanto nós da Rede PCD quanto outros grupos irão começar a discutir, mas com a clareza de que ainda a gente tem um discurso muito raso sobre o assunto.
Bom, então, pessoal, é porque muitas das vezes nós fazemos uma determinada confusão e às vezes a gente esquece de separar, né? A gente acaba confundindo, digamos assim, uma coisa com a outra. A gente acaba confundindo o lugar de fala e o lugar de onde fala. O lugar Uhum. de fala tem aquela questão, né, de você ter o entendimento sobre o assunto e você discutir sobre o assunto. E o lugar de onde fala é você estar passando pelaquela determinada situação. Aí, colega, você traz uma discussão bastante interessante, que se nós formos entrar por essa seara, a gente tem muita coisa a discorrer nesse pouco tempo, que é a questão da separação dentro dos próprios movimentos sociais, né? Você, você trouxe a questão do porquê o Conselho das Mulheres e tal não acolhe uma mulher com deficiência, né? Aí é onde a gente observa a questão de um certo preconceito, né? Por quê? Por você ser mulher e ser mulher com deficiência, muitas das vezes um movimento feminista, né? E outro qualquer movimento, estou trazendo um exemplo em cima da sua fala, acha que você, por ser pessoa com deficiência, você deve estar inserida dentro do movimento de pessoa com deficiência. E aí é onde vem a questão da discussão mais abrangente que eu coloquei, que na verdade, enquanto nós, militantes de movimentos sociais, seja o movimento de pessoa com deficiência, seja o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento feminista, o que for, ter essa visão, né, da separação, nós estamos fragmentando e fragilizando o movimento. Então, assim, sobre a questão do lugar de fala, mais uma vez, é bem isso, de você discutir, né, sobre aquele determinado assunto, digamos assim, mas não deliberar, né, sobre aquele assunto quando você fala a diferença do nada sobre nós sem nós, né? Porque essa fala do nada sobre nós sem nós pressupõe que as tomadas de decisões a pessoa com deficiência esteja envolvido, né? A todo momento. Então, esse é o meu entendimento sobre o que está sendo discutido, e acho que é uma discussão bastante ampla, como eu já coloquei, mas que vale muito a pena nós estarmos aproveitando, né, esse momento, né, que a ascensão, né, dos programas nas redes sociais e tal está em alta devido ao momento que estamos passando, para a gente aproveitar e colocar essas discussões mediante a pessoa com deficiência de uma forma transversal, né, que é o intuito da rede, mostrar que a pessoa com deficiência pode também realizar outras atividades como qualquer outra pessoa, né? Tal. Então, Marcos, eu vou falar e eu passo a palavra para Ednilson depois, ainda sobre a fala de Ed, quando ele traz a questão das comunidades que ele citou todas aí, elas têm, sim, autonomia sobre as suas decisões, sobre as suas tomadas de decisões. Mas existem programas que são criados para mantê-los hoje resistentes, né? E eu falo hoje, mas é algo que há muito tempo foi criado, estudado, discutido, temáticas foram discutidas dentro das próprias comunidades, visto que havia essa necessidade. A exemplo disso são vários programas, várias políticas que são criadas para manter essas comunidades vivas. Então, não existiria essas comunidades vivas, vocês podem ter certeza, se não existissem pessoas com vozes ativas dentro
dos meios políticos, das repartições públicas, assim como nós, agora trazendo para a questão da pessoa com deficiência, assim como nós não teríamos avançado quanto que avançamos hoje, né, para termos direitos à autonomia, à acessibilidade, em todos os sentidos, educacional, comunicacional e tal, se lá atrás não tivessem pessoas do próprio segmento com apoio de pessoas sem deficiência para poder desenvolver essa visão crítica a respeito das necessidades da pessoa com deficiência, porque é sabido que durante muito tempo vivemos à margem, né, totalmente à margem. Não tínhamos direito sequer à educação. As próprias famílias não nos reconheciam como pessoas, éramos coisas. Então, as discussões partiram, talvez, do segmento, mas para alimentar, para que as políticas fossem criadas, alguém teve que participar. Alguém teve também o lugar de fala para sensibilizar outros que não têm deficiência, para um olhar, né, para essa questão que é muito importante. Então, visto que vivíamos a exclusão, passamos para a segregação, depois vivemos a integração, hoje estamos lutando por uma verdadeira inclusão. Então, foi um processo longo que não dependeu só da fala das pessoas com deficiência. Nós falamos do nosso lugar, como o Marcos bem trouxe, mas pessoas que nos entendem e nos entendiam como pessoas compreenderam a necessidade de discutir sobre e levantou a bandeira. Então, a partir daí que eu percebo que o lugar de fala não é só do segmento em questão. O lugar de fala é de todos aqueles que se sensibilizam pela causa. Claro que nem sempre será compreendido dessa forma, mas eu trago assim o meu ponto de vista nesse sentido. E considero importante a fala de todos, né? Porque a gente está numa democracia, né? E quando a gente debate, eu acho interessante que o debate traz várias oportunidades da gente contribuir, né? E a isso eu peço mais uma vez aí a colaboração sua, Ednilson. Olha, eu queria tentar fazer um raciocínio aqui a partir daquilo que foi dito na nossa mesa e queria ver se mais adiante a gente consegue chegar a alguns personagens. Eu vou citar aqui uma situação e eu queria que vocês opinassem sobre ela. Por exemplo, será que a gente poderia ilustrar com os exemplos como o caso na luta ambientalista? Nós tivemos um nome importante no Brasil, que foi a freira Dorothy Stein. Da mesma maneira que nós tivemos no Brasil um personagem importantíssimo nessa luta pelo meio ambiente, que foi Chico Mendes. É claro que o debate aqui, colegas, não está se dando em função de personalidades, de personagens ou de nomes, mas assim, talvez aí nesse caso, e aí vocês podem lembrar também de outros nomes da área da deficiência, por exemplo, podemos dizer que esses dois sujeitos, Dorothy Stein, que naturalmente não era uma mulher nativa da selva amazônica, etc., e Chico Mendes, trazendo aí já um exemplo também a nível nacional e até internacional. A gente poderia dizer, e aí vai ficar como um questionamento mesmo, que nós estamos aí diante de dois usos do lugar de fala, ou seja, duas apropriações. Uma do sujeito que nativo da floresta, como Chico Mendes, outro como a Dorothy Stein. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que dá para enquadrar? E aí é só uma pergunta mesmo a nível de tentar elaborar um raciocínio. Dá para enquadrar como exemplos? E se vocês tiverem exemplos de personagem também? Isso, com certeza. Os dois têm lugar de fala. Você trouxe Chico Mendes, nativo da terra, como a gente fala, e a Dorothy, uma estudiosa que defendia a causa
porque ela se tornou uma pessoa sensível por perceber que o que estava ocorrendo com o que ela defendia, com o que ela entendia como importante, precisava de alguém levantar a bandeira, e ela fez, assim como tantas outras pessoas. Por exemplo, Ed, toda pessoa que percebe o descaso por parte de um determinado assunto e ela entende como importante, pode ter certeza que a consciência dela acusou. Olha, não poderia ser assim, mas foi. E o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade hoje? Vou te trazer um exemplo. A gente fala, né, muito sobre a questão dos negros, né, no Brasil, toda a construção histórica, né, a gente julga pessoas brancas em alguns momentos, né, as pessoas brancas e tal, mas tem pessoas brancas que são sensíveis à causa da pessoa negra e luta por garantia de direito dessas pessoas, por exemplo, nas universidades, no emprego, por cotas. Isso significa que essas pessoas brancas, elas viveram a situação da pessoa negra, elas estiveram na pele da pessoa negra? Não, elas tiveram a noção de que o processo histórico que a pessoa negra viveu no Brasil, né, faz-se necessário uma sensibilização para que as coisas mudem. Então, a pessoa branca está no lugar de fala dela a partir da realidade dela. A realidade dela, da pessoa branca, na maioria das vezes, é uma realidade de pessoas que vivem uma vida mais abastada. Quando eu falo branca, é a branca classe média, é a branca que tem voz ativa na sociedade. Essa é a pessoa branca que eu estou falando. Então, essa pessoa branca que teve uma vida com uma estrutura mediana, no que significa as condições financeiras, e aí ela olha ao lado dela, tem uma pessoa negra que viveu tantas dificuldades e luta para, pelo menos, garantir um estudo de qualidade para os seus. E aí ela se sensibiliza pela causa e vai lutar pela garantia das cotas, junto com os negros. Isso não significa que ela precisava ser uma pessoa negra. Significa que ela precisava, no mínimo, ser sensível à causa, e ela foi. Então, o meu entendimento de lugar de fala é esse, né? Dorothy, Chico Mendes, são pessoas alinhadas, né, à temática, que tiveram muito a contribuir, contribuíram, e que são pessoas que precisam ser respeitadas e que, com certeza, tiveram o seu lugar de fala. Isso. Bom, Marcos, não sei se você vai querer entrar agora, mas se você me permitir só uma palavrinha. Por exemplo... Prossiga. Pode ser, Marcos? Prossiga. Assim, eu queria só trazer mais duas inquietações aqui a partir das falas que nós vimos agora. Por exemplo, a apropriação do lugar de fala, ou o estabelecimento desse lugar de fala, ele é pelo conhecimento, pela sensibilidade, pela sensibilização e pela ligação que o sujeito tem com o tema. Por exemplo, essa é uma hipótese que eu estou trazendo. E a segunda hipótese é a seguinte: então, já que esse debate se reacende a cada dia, quem reivindica que esse lugar de fala seja diferente, ou seja assim, só o pescador tem credencial para falar sobre pesca, sobre populações ribeirinhas, etc. Então, eu estou trazendo duas questões, entende? A primeira é assim, então, o olhar vai ser sobre o conhecimento, independentemente do lugar que a pessoa tem do ponto de vista da classe social, etc., da etnia, etc., etc. E outra questão, quem é que reivindica isso? Quem é que se contrapõe a isso? E para fechar esse raciocínio, eu trago o seguinte: não há também um certo conflito aí quando a gente joga muito enfoque no especialista, ou seja, na especialista, na pessoa que, embora tenha um domínio sobre aquela temática,
se apropria desse lugar de fala. Quer dizer, não estaria também aí um pequeno debate sobre o protagonismo de quem é, de fato, que tem ligações não com a causa, mas com os sujeitos, com a comunidade, e aquela que não, eu estou trazendo mesmo como inquietações. Você vai falar, Marcos? Sim, então, com base, né, nas duas falas, na fala de Leo e de Ednilson, assim, a gente observa, né, que tem aquela questão, Leo, da pessoa, né, que também estuda e entende sobre a causa e vai para a questão da representatividade, digamos assim, né? Mas, de forma específica, sobre a causa da pessoa com deficiência, o primeiro ponto, é sabido, né, que a luta da pessoa com deficiência no Brasil começou a partir da década de 80, mais ou menos, e quando a gente vai ver o contexto histórico, não foi bem dessa forma, né? De tipo, uma pessoa que entendia da causa, que fez a questão da representatividade, né? A gente sabe que teve a questão das lutas mesmo, né? Por direitos, porque nós estamos falando de uma classe menos favorecida. Independente de ter estudiosos da causa ou não, aí a gente deve, no meu entendimento, separar as duas coisas. Separar a questão do estudar sobre a causa, né, e entender a problemática, e a defesa da causa, né? Porque, assim, muitas das vezes, quem está lá com a voz para poder defender, digamos, sendo direto, né, ao raciocínio, os políticos em si, eles não defendem muitas vezes nem por entender e por ter sensibilidade na causa. Eles defendem pela pressão popular. Então, essa é uma coisa que a gente precisa dividir, né? E falando sobre o que Ednilson trouxe, mas em uma outra perspectiva, eu queria entender um pouco mais, né? Talvez isso em um outro programa, dando sequência a esse, o que os próprios movimentos sociais, né, os movimentos negros, o movimento LGBT, acha sobre isso, né? Porque a gente vê que o próprio movimento prega e encabeça, né, a representatividade pela própria pessoa. Eu não posso falar em si do próprio movimento negro, pois eu não sou um estudioso da causa, mas pelo pouco que a gente percebe, muitas das vezes o homem branco não é bem quisto, né, dentro do próprio movimento. Então, assim, volta aquele pensamento lá que eu trouxe no começo, que infelizmente os movimentos sociais, falando a nível de Brasil, que é onde eu acompanho um pouco, existe muito essa separação. Então, a gente fica meio que desfocado, né, digamos assim, dessa questão do lugar de fala, do lugar de onde fala e da representatividade, porque para os movimentos, a representatividade é a pessoa, mas muitas das vezes em níveis de conquista que eu estou falando, mas muitas das vezes o próprio movimento esquece que aquela pessoa que estuda sobre o movimento está para contribuir, não está como um opositor, entendeu? Então, isso pode gerar até um outro
né, Papo com a Rede, para que a gente convide, né, pessoas de vários segmentos de movimentos sociais e a gente ter um material brilhante com relação a isso, entendeu? Se me permite, Ed, fala? Sim, fique à vontade, claro. Olha, Marcos, primeiro sobre essa questão dos movimentos sociais, hoje mesmo eu estava fazendo contato com as pessoas para falar sobre isso. Primeiro, quando você traz essa questão que eu falei sobre o movimento da pessoa com deficiência ter conseguido alcançar vários objetivos, foi com o apoio de pessoas sem deficiência, eu não trouxe como que as pessoas estavam representando, ou também que os órgãos públicos, os próprios políticos fazem porque acham que as pessoas com deficiência são bonitinhos e que merecem tal. Não. Eu falei no sentido do lugar de fala mesmo, como eu expliquei, que, ao meu ver, não aconteceu assim, tudo bonitinho, apareceu alguém, olha, eu vou me envolver, assim, não foi fácil. Né? O movimento da pessoa com deficiência no Brasil começou a se estruturar lá nos anos 70, nos anos 80 ganhou força, e a Convenção da ONU sobre o Direito da Pessoa com Deficiência deu voz à pessoa com deficiência, isso a partir de alguns escritos que eu tenho lido. Então, eu não estou trazendo o lugar de fala como uma representatividade. Representatividade é diferente. Aí a gente tem que ter cuidado, né, porque a gente começa a misturar os temas, e aí a gente acaba não dando conta daquele tema que a gente se propôs a discutir, porque é isso que acontece tanto em um movimento quanto em qualquer outro. A gente não é só aqui entre nós, pessoas com deficiência. A maioria das vezes a gente começa a misturar vários assuntos, trazer várias formas de representatividades, e a gente não acaba não dando conta. Agora, no que tange a questão do lugar de fala, eu mantenho o seguinte pensamento, de que não é, e aí eu trago, não é porque a pessoa é estudiosa sobre o assunto, estuda sobre o assunto, que pode ser considerada uma representatividade, não é isso que eu estou falando. E outra coisa, dentro do meio das próprias pessoas com deficiência, elas mesmas não conseguem se representar. Por quê? Nem todas as pessoas com deficiência ela têm seguridade para falar de um determinado assunto ou até mesmo se defender. Isso porque elas não tiveram, na maioria das vezes, a oportunidade de aprender sobre elas, né? Porque, assim, hoje nós estamos aqui conversando sobre um assunto relativamente novo, né? E outras pessoas que não sabem, não têm noção de que isso existe. A gente pode chamar uma pessoa dessa para um debate? Não, a gente tem que compreender que a pessoa ela não tem lugar de fala naquele momento, né? Porque ela não tem conhecimento nenhum acerca do assunto e não teve a oportunidade de estudar sobre, nem uma mínima leitura sobre o assunto. E eu também quero dizer que o lugar de fala não pertence só a quem faz estudos, pesquisas e tal. O lugar de fala é, como eu disse, é para aquelas pessoas que têm conhecimento acerca do assunto, porque passou a compreender, por exemplo, a pessoa com deficiência como pessoa que somos, e não coisas. Não? Existe uma pessoa ali, né, para além da deficiência, vamos tratá-las como pessoas. Por que as pessoas com deficiência hoje não ocupam um lugar de destaque em determinadas empresas? Às vezes as pessoas com deficiência estão só empacotando. Alguém já parou para pensar sobre isso? Né? Alguém precisa perceber isso e tornar possível um lugar de destaque para uma pessoa com deficiência dentro de uma determinada empresa. Então, o lugar de fala está a partir do momento que você percebe que o outro pode ser você em algum momento, não significa que você precisa estar na pele dela, ser ela, viver as situações que ela vive, para poder compreendê-la. Então, é respeitar, é a empatia no sentido de que você respeita, que muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho empatia pela causa, aí a pessoa diz assim, eu me coloquei no lugar da pessoa com deficiência. Não, você não precisa sentar, estar no lugar da deficiência, da pessoa com deficiência, literalmente. Você precisa respeitar a pessoa com deficiência enquanto pessoa e perceber as necessidades dela.
Pois é, veja como é importante esse raciocínio que você traz, porque esclarece bastante. Por exemplo, eu acho, Marcos, que mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar produzir um papo com a rede falando sobre 2 tópicos que eu considero importantes. Um, representatividade. Outro, participação. Eu acho que se a gente tocar nesses 2 aspectos, a gente vai ter debates muito produtivos. Eu acho importante isso. O meu receio, e aí acho que a gente já está caminhando para o encerramento, eu quero aproveitar para avisar as pessoas que estão acompanhando esse papo aqui, que nós estamos fazendo um projeto piloto e em breve a gente vai ter convidados e convidadas que vão ajudar na construção desse debate, ok? Então, assim, só para arrematar um pouco do que eu falei, eu parabenizo já o papo por ter trazido, pela Rede PCD ter trazido já esse tema que foi bastante instigante. E eu só quero deixar um receio aqui, porque essa linha, colegas, entre A e B, ou seja, entre a pessoa que é originária daquela causa e a pessoa que tem um domínio sobre aquele assunto, a minha preocupação é para que isso não se torne, Marcos, um apadrinhamento, uma tutela. Ou seja, eu não aposto em Marcos, que é uma pessoa que não tem muito domínio sobre o seu universo, e aposto naquela pessoa que é detentora do saber, que é um pesquisador, uma pesquisadora, nada contra os pesquisadores. Então, o receio é esse, se esse debate não chega ou esse conceito não chega a trazer essa confusão nas pessoas. Ou então, assim, tipo, na balança, como nós, pessoas com deficiência, temos tido muito pouca oportunidade, muito poucas oportunidades para assumir esses nossos próprios destinos, a gente cair na dependência de um apadrinhamento, ou seja, da pessoa que tem luz sobre essa questão. Mas aí é só uma inquietação minha. Me permita aí rapidinho, olha só. Existe aí mais uma confusão. Quando a gente traz que, às vezes, a gente dá mais a oportunidade de um especialista falar do que uma pessoa que não é detentora do conhecimento. É uma fala contrária ao que eu trouxe, estou falando assim, levar ao debate, você vai levar pessoas que tenham um entendimento a respeito do assunto, ou pelo menos teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre, né? Agora, se defender, ou o lugar de fala é de qualquer pessoa. Eu estou falando do lugar de fala. O lugar de fala é de qualquer pessoa. Né? Eu falei, quando o Marcos trouxe a questão da representatividade, né? Aí eu falei que tem pessoas que não conseguem nem se representar, porque ela não consegue sustentar aquilo que ela se propôs a falar. Aí é diferente, né? Então, quando a gente traz a questão dos especialistas, a questão das pessoas que defendem, tem pessoas que defendem e que não têm estudo nenhum na área. São pessoas sensíveis à causa. Né? Por exemplo, quantas vezes nós, enquanto Rede PCD, conseguimos ter apoio de pessoas que não tinham o mínimo de entendimento a respeito do que é uma pessoa com deficiência, como funciona as questões, e aí se propõe, né, a estar junto e a colaborar, defender os direitos da pessoa com deficiência. É totalmente diferente de você dizer que a gente, na maioria das vezes, e aqui é um pensamento meu, né, que eu mesmo defendo que as pessoas com deficiência precisam ter voz, tanto que o que é que a Rede PCD trabalha? A gente sempre convida uma pessoa que tenha conhecimento na área, um conhecimento científico, assim como as próprias pessoas com deficiência também, tem pessoas com deficiência que têm conhecimento científico, que têm domínio no assunto que a gente se propõe a discutir em um determinado ambiente. Né? Quantas vezes a gente convida um especialista
e também tem lá uma pessoa com deficiência para dar o contraponto, né? E às vezes quantas vezes a gente defende dentro da própria rede a importância do conhecimento empírico, né? A gente sempre diz que é importante a união dos saberes, né? Porque o que você traz de forma técnica, enquanto especialista, enquanto pessoa que estuda, a gente leva enquanto vivência. A nossa experiência, enquanto protagonista das ações, ninguém tira. Independente de ser um estudioso enquanto pessoa com deficiência ou não. Esse conhecimento de como, por exemplo, caminhar em determinados locais, né, compreender determinadas ações. Nós, enquanto pessoas com deficiência, nós temos a propriedade, né? É o lugar de quem fala, de quem, aí é diferente do lugar de fala. A confusão é essa, o lugar de fala ou de quem fala, né? Então, a gente precisa compreender que o conhecimento empírico e o científico têm importância e que a união dos saberes é que vai fazer a diferença. E esse é o papel da RDPCD. A gente dificilmente trata de um determinado assunto sem ter o contraponto. Independente de ser uma pessoa com deficiência, como eu já falei, por exemplo, Ednilson, você tem formação em jornalismo, né? De repente a gente lhe convida para fazer uma fala enquanto jornalista, e aí convida também um jornalista que não tem deficiência. E aí a gente vai ouvir e compreender como você percebe, por exemplo, um jogo de futebol. E aí o jornalista que não tem deficiência vai dizer assim, cara, eu não percebi isso, então eu vou apoiar o entendimento que Ednilson tem e falar da importância, por exemplo, se você fala de um jogo de futebol narrado por um radialista, né? E aí o radialista compreende a importância da acessibilidade comunicacional, você já conseguiu sensibilizar alguém que vai disseminar aquilo que você discutiu. Então, a partir do seu conhecimento, seja ele técnico-científico, seja ele empírico, você conseguiu sensibilizar porque você compreende a sua causa e entende que se faz necessário que outros entendam também e possa, em algum momento, estimular outros a fazer a diferença na nossa vida. Quer dizer, esse é o meu ponto de vista. Claro que a gente está fazendo aqui uma discussão rasa a respeito do assunto, repito. Eu queria consultar os colegas sobre o encaminhamento aqui da nossa mesa, nosso papo, se nós já não podemos caminhar para as considerações finais, Leo. Só um momento, Henrique, a gente está em quanto tempo já de papo? 49 minutos. Já estamos com 50 minutos de papo, temos aí 10 minutos para as considerações finais. Pois é. Olha, eu creio que nós fizemos aqui um exercício fantástico. Quero parabenizar a Leo pela bagagem que ela trouxe, por ter colocado no centro do papo com a rede de um tema importante, né, como é o lugar de fala. E, como eu disse, é um tema que ainda não está pacificado em muitos meios, em muitas rodas, e que existem sujeitos que reivindicam o lugar de fala como se fosse tudo isso que nós falamos, sobre representatividade, sobre participação e sobre lugar de onde fala. Quer dizer, você foi muito feliz em ter trazido isso, porque muitas vezes nós perdemos o chamado fio da meada por não conhecermos a raiz, né? Quer dizer, em que medida esses conceitos incidem na nossa vida, sobretudo na vida em coletividade. Então, agora eu fiquei com essa sensação de que a gente deve discutir representatividade no futuro, deve discutir participação, e quando eu falo dessas duas palavras, eu estou falando de movimento social, eu estou falando de movimento de pessoas com deficiência, que nós precisamos fazer esse checklist, ou seja, nós precisamos dar uma olhada para a nossa conduta, né? Nossa, que eu falo de movimento de pessoas com deficiência. Então, eu
me dou aqui por satisfeito por esse primeiro pontapé que a Rede PCD deu. Como disse, nós estamos fazendo um programa piloto, errando e acertando, porque esse é o caminho, né? Nós não temos isso, um plano, como é que se diz, de bandeja entregue em nossas mãos. Sobretudo hoje, nós estamos vivendo um momento de pandemia, então o mundo está de cabeça para baixo. Então, nós estamos fazendo, errando e acertando. E isso, para mim, já é uma vitória inicial da Rede PCD. Mais uma vez, quero parabenizar os colegas que aqui estiveram. Em breve, como eu disse, nós vamos ter convidados e convidadas que nos ajudarão nesse debate, e parabenizar a nossa coordenadora, Leusa Borges, por ter trazido um tema de maneira concreta, né? De uma maneira maciça. Parabéns. Marcos, você quer fazer suas considerações finais? Também deixo aqui meus cumprimentos, né? A coordenadora da Rede PCD, e falo, né, que esse tema é um tema bastante amplo, né, que existe correntes também e deve ser mais destrinchado pela Rede PCD e pelos movimentos sociais de forma geral, mas de acordo com o que a Ednilson trouxe, nós estamos em um programa piloto, em um programa teste até para a gente nos avaliar, né, também. Então, assim, nós, enquanto membros da Rede PCD, sempre estamos imbuídos a o melhor para a pessoa com deficiência, né, de acordo com o nosso trabalho, né, que nós sempre mostramos que a pessoa com deficiência pode, tão quanto uma pessoa sem deficiência, desde que seja lhe dado as condições. Então, acho que esse é mais um trabalho inovador, mais um trabalho brilhante que tem a agregar, né, com a sociedade, para com a sociedade. E a gente percebe também que é um curto espaço de tempo, né? Nós determinamos 1 hora para poder discutirmos, e acaba ficando curto, né? Acaba passando muito rápido pelas variáveis, né? Que tem a temática, e que, na verdade, acho que todas as temáticas que envolva movimento social, que envolva pessoa com deficiência, que envolva o ser humano em si, vai ter essas variáveis, né? Então, deixo aqui meus agradecimentos, né? E só isso. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente ter discutido esse tema, né, que, como eu já falei, é novo. Eu gostei bastante da colaboração dos colegas, e quero ressaltar aqui agora, nesse momento final, que Marcos falou sobre as possibilidades, né? Basta que as pessoas tenham as possibilidades para que também elas tenham entendimento sobre algumas questões, e isso ele fala sobre as pessoas com deficiência, e eu trago para o todo, né? Às vezes as pessoas não têm o meio de discutir sobre ou defender uma causa, porque não teve a possibilidade de aprender, às vezes por falta de tempo ou por falta de interesse também. É possível? Mas quais seriam as minhas possibilidades, meu tempo, para compreender, para fazer a diferença nesse grupo, né? Para transformar alguns espaços, né? Então, quando o Ed também traz a questão que é relevante sobre entender, né, a respeito de cada um dos tópicos que a gente trouxe dentro desse próprio conceito novo, que é o lugar de fala, e aí a gente falou sobre muitas outras questões, e traz representatividade, traz quem fala e tal. É muito saudável quando a gente discute dessa maneira, né? E é importante a gente abrir uma discussão saudável mesmo, e trazer inquietações, instigações, provocações, porque quando a gente provoca o colega, a gente ou limita, né, ou
estimula ele a falar um pouco mais e até se perceber frágil para responder aquela questão ou não. Então, para mim, foi um momento satisfatório. A colaboração da Rede PCD para que esse discurso, para que esse debate, né, seja tratado em outros momentos, eu acho que vai ser significativo para o movimento da pessoa com deficiência, né? Então, nós, enquanto Rede PCD, eu acredito que já estamos nos colocando à disposição para debatermos mais, né? E com outro olhar também, quem sabe, construir um PowerPoint, né? Pessoa com deficiência, e aí a gente traz lugar de fala, representatividade e tal, e aí a gente consegue desenrolar mais. Dou-me por satisfeita, quero agradecer a Henrique, que esteve e está aqui conosco, né, colaborando com o nosso trabalho, e que Henrique também tem desenvolvido um papel muito importante, assim como tantos outros colaboradores. Só um adendo, Leo. É assim, é por isso que eu falo a questão do tempo, né, ser curto e tal, e a gente precisa nos policiar, né, com a questão do falar. Quando você traz a questão, tipo assim, que às vezes a gente começa a debater e a gente vê uma certa fragilidade, né, às vezes na questão do conhecimento e de defesa daquela tese, né, que nós temos e tal. Às vezes nós nos calamos por conta da questão do tempo, né? E assim, só falando, quando eu trago a questão lá da pessoa com deficiência de forma específica, foi por conta da minha fala, né? E por conta do trabalho da Rede PCD Bahia em si, né? Quando eu falo que a pessoa com deficiência tem todas as possibilidades, aí eu gosto de ressaltar, né, a questão das adaptações razoáveis, porque muitas das vezes um programa desse vai ao ar e aí as pessoas escutam e dizem assim, pô, mas a pessoa tem deficiência, luta por direitos e tem uma pessoa ali que está falando que a pessoa com deficiência pode fazer tudo. Então, eu gosto sempre de ressaltar, né, que a pessoa com deficiência tem a possibilidade de realizar a maioria das atividades, desde que seja lhe dado ferramentas que possibilite, né? Aí vem uma amplitude, né, de temas, que vem as tecnologias assistivas, vem N situações. Então, assim, eu quis fazer só essa consideração, porque muitas das vezes a gente nos cala até por conta da questão da demanda do tempo. E na oportunidade também agradecer a Henrique, né, que é um grande colaborador, um grande parceiro, que sempre está junto com a Rede PCD, e especificar nesse momento está junto com a Rede PCD, e não esquecendo dos outros colaboradores, né? São vários, acho que não cabe nesse momento a gente colocar todos os nomes aqui, mas sabendo que a Rede PCD tem vários colaboradores, né? E quando eu falo não cabe trazer os nomes aqui, é para não pecar, né, em falar o nome de um e esquecer de outro. Mas, mais uma vez, agradeço a oportunidade desse papo, e acho que isso é um programa promissor, que nós estamos iniciando, e que nós podemos proporcionar a outras pessoas a ter um entendimento acerca da pessoa com deficiência de uma forma tranquila, de uma forma leve, e com muita qualidade de conteúdo. Mais alguma coisa, Ednilson? Apenas agradecer a oportunidade de estar dentro desse papo, agradecer as pessoas que estão nos assistindo e dizer que a luta não pode ser a luta do outro ou da outra. Se nós nos entendermos como humanidade, a luta é uma só. Obrigado. Obrigada, uma boa noite.